Maravilha, já está gravando. Gente, então vamos fazer o seguinte. Deixa eu compartilhar a tela. Bom dia, Francine, acabou de entrar. Que legal, eu acho que já temos 25 pessoas. Eu vou fazer a seguinte recomendação, então, considerando que está gravado, da gente deixar todo mundo no mudo, tá? Isso vai acontecer. Algumas pessoas que entram com e-mail fora da USP precisam de uma autorização. Eu acho muito legal a gente fazer as perguntas ao vivo, como se a gente estivesse na sala de aula, tá? Mas o meu receio é ficar um pouco tumultuado em algum momento, se muitas pessoas perguntarem. Então, eu vou sugerir o seguinte: perguntem por chat, e aí, no final de cada slide, eu dou uma olhada no chat para ver se há alguma pergunta pertinente que a gente possa incluir. Todas as perguntas são importantes, mas se vocês todos mandarem mais ou menos a mesma coisa, eu posso condensar numa resposta só. Tá bom? Dá mais um minutinho para as pessoas entrarem. Eu tô feliz que tem muita adesão por enquanto. Aqui, 32. Emitir. Deixa eu ver aqui. Quem me mandou um e-mail lembrando da recomendação do feriado da segunda, que inclusive atrasou um pouquinho o nosso início, foi a Cecília. Ela é representante de sala? Sim. Sim? Legal. Ótimo. Ótimo. Vocês estão tendo aula com o professor Ieda também? Ieda Duarte? Legal. A Ieda é nossa grande colaboradora de pesquisa. Eu acho que na minha última aula, no final do segundo módulo, eu vou falar um pouco de um projeto que a gente faz juntos. E é bem legal. Bom, eu vou começar. Essa primeira parte é uma apresentação do curso, tá? E em seguida, deixa eu só fazer uma coisa aqui, só um segundo. Ótimo, agora sim. Eu vou fazer a gravação também do áudio da nossa aula, porque eu acho que em alguns casos, se alguém não conseguir conexão para ver vídeo, a gente consegue pelo menos passar esses áudios, e aí dá para baixar o áudio, os slides e principalmente o material de leitura. Bom, vamos começar então. Muito obrigado a presença de todos aqui. Como eu falei, a gente tem um curso que ele é um curso rápido,
e condensado, então eu preciso contar com a colaboração de vocês para participar desse esforço, tá? Para isso, eu vou mostrar como é que foi dividido o curso, quais são os recursos que vocês vão ter para conseguir acompanhar, tá? O curso ele é proferido por mim, meu nome é Michel Naslavski, o sobrenome é difícil, mas eu não sei nem se é o mais difícil entre os professores da disciplina. A gente tem a ilustre presença da professora Célia Koifman, que é professora do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva, também como eu. A professora Célia, ela é muito experiente, né, no estudo de doenças genéticas, estudo de citogenética clássica, citogenética molecular, mais recente, e a professora Maria Vibranovski, que foi convidada por mim para dar 2 aulas. Ela também é uma colega do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva, e ela ela estuda essa interface entre genética molecular e evolução, e ela vai trazer, então, alguns conceitos e algumas aulas, 2 aulas, na verdade, com alguns conceitos importantes para vocês. A professora Célia vai fazer as aulas dela no 2º módulo, tá? E eu convidei ela para fazer também pelo Google Meet. Talvez ela não seja não esteja tão à vontade com esse tipo de modelo, mas a gente vai tentar fazer juntos que isso dê certo. A professora Maria, ela já dá muita aula online desde o começo desse semestre, e ela tem me deu muitas dicas, inclusive. Eu trabalho com genômica médica populacional, então eu trabalho com essa interface entre a genética médica propriamente, ou seja, o estudo da variabilidade genética afetando a clínica, né, afetando o fenótipo saudável das pessoas, mas eu também estudo a distribuição da variabilidade genética nas populações e como isso influencia fenótipos clínicos. Então, eu trabalho com envelhecimento saudável, e é por isso que eu comentei com vocês a parceria com a professora Ieda Duarte, da Escola de Enfermagem, né, da escola de origem de vocês. E eu tenho também uma linha de pesquisa em bioética, que é essa interface da informação, o impacto da informação genética para as pessoas. Então, o papel social, né, da informação genética, como isso afeta as pessoas, como isso afeta a tomada de decisões, né, na vida das pessoas. Então, isso talvez seja falado um pouquinho na aula de diagnóstico molecular lá para frente. Tá? Aqui está desatualizado, né? A gente está começando no dia 28. Eu coloquei os horários padrão aqui do nosso curso, só que a minha ideia é a seguinte: então, a gente vai entrar online às 9 para fazer essa aula mais expositiva, com a gravação, só que vocês têm dedicados esse horário inteiro. Então, a minha sugestão é que os trechos de livro, os artigos que eu vou passar, mas principalmente o livro, e eu vou dizer qual que é o livro-texto já já, eles vão ficar disponíveis no Moodle. Eu subi os capítulos da primeira aula, eu só consegui subir hoje porque eu tinha feito um recorte, né, desse print, ele tinha ficado pesado, então eu fiz uma compressão. Agora eu vou, depois à tarde, subir as outras aulas. A de hoje já está lá. Eu fiz eu vou tentar fazer para as aulas um roteiro dirigido, que é uma lista de perguntas que resume basicamente o que a gente precisa, uma ideia do que a gente quer que vocês saibam, tá? Como eu falei, eu estou gravando então essa aula, a gente vai subir o vídeo com o áudio e o áudio separadamente, então eu estou gravando aqui também o áudio, e os slides vão ficar disponíveis. Para avaliação, a gente pensou no seguinte:
A avaliação é a parte mais difícil de fazer à distância. Então, a gente precisa saber que vocês estão, de alguma forma, lendo e absorvendo o conteúdo que a gente passa. Então, vão ter exercícios, tá? Então, os exercícios a gente recomenda que vocês façam. Os exercícios, eles vão ser dados em cada aula. Em geral, a gente espera mais ou menos uma semana para receber de volta. Então, vai ter uma aula no meio do caminho, vocês sabem, são 2 aulas por semana. Daqui a 2 aulas eu vou falar sobre um trabalho, certo? Esse trabalho vai ter peso 6. O trabalho vai ser em grupo, alguns exercícios são individuais e outros são em grupo, tá? E aí eu vou deixar aqui um link para vocês entrarem e montarem os grupos, tá bom? Então a gente vai querer que vocês montem os grupos desde hoje, o mais rápido possível. Então convoquem os seus colegas. Eu estou vendo que tem metade mais ou menos da turma aqui, a outra metade que não pôde entrar por algum motivo precisa participar também, tá bom? Dos grupos. E eu vou orientar sobre o trabalho daqui a umas 2 aulas mais ou menos. Esse trabalho é um trabalho dissertativo, né? Então vocês vão escrever. Eu ainda não decidi pelo formato, mas provavelmente a gente vai escolher, vocês vão escolher temas, como, por exemplo, o estudo de algumas doenças específicas, tá? Então a gente vai pensar ainda em que opções de doenças vocês vão trabalhar, mas a ideia do trabalho é que vocês incorporem os conceitos que foram trazidos em sala. Então, a gente vai pedir para vocês escreverem alguns conceitos nesse trabalho e uma descrição da doença, uma descrição da doença escolhida pelo grupo. Evidentemente, uma doença de base genética, mas como vocês vão ver, muitas doenças têm base genética, até doenças que a gente sabe que não são propriamente de causa genética inicial. Infecções, por exemplo, né? Então a gente está aqui falando à distância por conta de uma pandemia causada por um vírus. E onde a genética entra nessa história toda, a gente sabe que, especificamente para essa doença e para tantas outras, o desfecho, né, de cada pessoa infectada é diferente. Então, por que algumas pessoas respondem melhor, outras pessoas respondem pior à infecção? Algumas são até assintomáticas. Isso, certamente, tem um componente genético aí importante. Tá? E aí, o calendário, isso aqui é um módulo 1, tá? Então, que é uma parte mais básica, e eu dividi esse módulo 1 em alguns subtópicos, tá? E cada um dos subtópicos tem um trecho do Thompson, que é o livro que a gente vai usar, e eu subi o material, então vou abrir um parênteses aqui. O Thompson e Thompson, Genética Médica, que é esse livro aqui, tá? Essa é a 7ª edição, a capa é azul. A 8ª edição, que é a mais nova, é uma capa vermelha, e a 6ª edição, que é anterior a essa, também é uma capa meio vermelha. Eu não consegui encontrar o PDF da 7ª e da 8ª edição em português, tá? E aí, considerando que na graduação a gente ainda passa boa parte do conteúdo em português, eu encontrei o PDF da 6ª edição em português, tá bom? Eu não posso, e aí isso vai ficar entre nós aqui, eu não posso passar o PDF completo para vocês, mas eu posso passar os trechos. Então, eu separei os trechos aqui do arquivo em subtópicos que a gente precisa ler. Então, se vocês olharem, tem coisas de 4 páginas, 9 páginas, aqui tem mais, né? Tem 13, aqui tem mais 8 ou 9, enfim. Vocês têm uma leitura importante, tá? Eu acho que eu separei de uma forma que estimule vocês a lerem, tá bom? E eu quero que vocês leiam de fato. Eu sempre falava para os alunos, eu acho que é importante dizer que, obviamente, vocês têm outras disciplinas acontecendo ao mesmo tempo, mas isso é a vida, na verdade, de todas as graduações. Eu acho que a gente não está dando uma carga de leitura tão grande assim. Se vocês têm colegas que fazem direito, por exemplo,
existe uma carga de leitura muito maior. Aqui a gente está sendo focado, tá, nos tópicos de trabalho. Vocês vão ver também que lá no Moodle, isso está tudo no Moodle, tá bom? Então eu vou separar por tópicos as aulas, e aí aula 1 tem esses 4 subtópicos. Vocês vão ver que outras aulas têm algumas subdivisões. O outro detalhe é que o estudo dirigido nada mais é do que uma lista de perguntas que a gente espera que vocês consigam responder com a leitura desses capítulos e com a assistir às aulas e com o material dado em aulas. Eventualmente, tá? Então aqui, por exemplo, tem algumas doenças. O Thompson ele também traz alguns casos. Os casos são 2 páginas só e vale muito a pena que vocês vejam. Por que eu coloquei o número das páginas aqui? Se porventura vocês tiverem acesso ao PDF completo, vocês podem fazer a leitura seguida, tá? Então, eu vou ler do 7 ao 18, na verdade é do 7 até o 32 aqui, tá? Tem um ou outro subtópico lá no meio que eu não separei para vocês, mas a leitura não vai fazer mal, né? Então, eu acho que vale a pena vocês considerarem e lerem tudo, caso vocês tenham acesso a esse PDF. Eu não posso passar diretamente para vocês, mas a gente vai ver uma forma do PDF completo também chegar até vocês. Tudo bem? Considerando que as bibliotecas estão fechadas. Aqui, no dia 8, a aula é da professora Maria Vibranovski, tá? Eu sugeri aqui uma leitura, mas ela é que vai determinar qual que vai ser a leitura, tá bom? Já passaram. Maravilha. O Leonardo me deu uma boa notícia aqui. Então, esses aqui, tá, são os números das páginas do PDF, não é a página do livro. Então, com isso, vocês conseguem chegar bem direto onde eu estou falando. De toda forma, os subcapítulos estão aqui, eles são mais leves, e aí, quem não tiver internet boa, o livro inteiro são 40 e tantos megas, aqui é 1, 2, 3 megas, tá bom? Maravilha. O segundo módulo, ele está um pouco mais em branco, porque a professora Célia ainda não me passou o material. Mas é basicamente o uso do Thompson. O Thompson ele é um livro base muito bom para o nosso curso. A 6ª edição está desatualizada em algumas áreas, só que não é tão crítico para o nosso curso, que é um curso mais básico. E o único capítulo que eu vou trazer algo de fora, a única aula é a aula de técnicas de diagnóstico molecular das doenças genéticas, tá bom? Então, aqui eu vou trazer provavelmente um artigo, né, um artigo em inglês, que é mais denso, mas eu acho que depois do curso todo passado, vocês vão ver que não é tão difícil assim de se entender. Tá? Esse aqui é o livro base, né? Estou falando que na verdade é a 6ª edição, e aí tem umas perguntas que normalmente as pessoas fazem, mas considerando que você já tem acesso à 6ª edição, eu acho que não vai ter tanto problema. Então, se você pode usar a 7ª e 8ª, deve, e aí eu peço só que encontre os tópicos nela, porque eles fizeram uma mudança de ordem, tá? E isso foi positivo, mais do que negativo. Outros livros de genética médica pode usar também, tá? Então tem gente que usa o Jord, tem gente que usa o Griffiths, ele é mais genética clássica geral, não só médico. Livros em inglês também pode usar, obviamente, mas os termos precisam ficar bem correlatos e equivalentes, tá? E aí ler só os slides, não. Se você só entrar nos slides, você não vai ter a base importante aqui, porque vocês vão ver que os slides eles são bem soltos. Eu vou falando aqui, claro, mas os slides eles são mais para dar uma direção e ilustrar em alguns momentos que são importantes. Como eu falei, eu não vou usar o tempo todo das manhãs, tá? Então, vocês, mesmo que tenham outras disciplinas acontecendo, vocês têm dedicado essas 4 horas da segunda e da quinta para fazer essas atividades, como a própria leitura, tá? Então, não tem muita desculpa para não ler, tá? Vocês vão entrar nesse Google Forms aqui,
para montar os grupos entre 2 e 5 alunos, tá? Eu estou torcendo para que não tenham muitos grupos de 2, porque senão vão ter 40 grupos. A divisão dos grupos, ela serve tanto para vocês terem uma contraposição, né? Então, outros colegas dando uma opinião sobre o tema, mas também para facilitar a nossa correção, né? São 80 alunos e o curso é muito rápido. E aí vocês podem entrar depois aqui nesse link. E me falem se o link quebrou, alguma coisa do tipo. Eu dei uma olhada antes, mas eu acho que está funcionando. Tá? Muito bem. Então, agora a gente vai entrar em revisão de conceitos. Eu tentei fazer uma indicação aqui dos subtópicos no próprio slide, na área, no canto direito, inferior, superior, para vocês terem essa guia. Tá? Mas vocês vão ver que tem alguns tópicos que eles acabam se fusionando entre um e outro. Eu vou só dar eu quero fazer um teste. Intro. Para a gente subir em algumas gravações diferentes. Então, eu vou parar de gravar e vou voltar a gravar. E aí eu acho que isso vai fazer 2 arquivos. Aí eu jogo isso no YouTube separadamente, tá? Porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Então, eu vou parar de gravar. Cadê? Interromper gravação.